globais sobre sustentabilidade, incluindo a participação da mesa de diálogo, diversidade e inclusão para o desenvolvimento verdadeiro no evento Estado do Futuro, do G20 no estado do Rio de Janeiro. É presidente da Associação Nacional dos Diplomados, do PROMIMP, ANDP, e foi head de Petróleo e Gás da CNI e ex-diretor de conformidade do IPEM. Por favor, Milton. Boa tarde a todos. Eu sou um homem negro, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, estou usando óculos e estou com um terno preto e camisa cinza. Está trabalhando uma metodologia, tá, que ela estabelece uma visão de um negócio sustentável com alto impacto social. Por isso que a gente está trabalhando, que a gente está chamando de Nature Based Climate Solution. Essa metodologia, ela está trabalhando a partir de um projeto da comunidade do Magarça, aqui no Rio de Janeiro, em que eles, na época da Covid, foram para a Restinga da Marambaia para fazer coleta de resíduos sólidos, porque diminuiu muito a coleta aqui no urbano. E essa metodologia, ela trabalha em cima do Triple Bottom Line: planeta, pessoas e lucro. Então, a gente estrutura essa metodologia para que a gente possa trabalhar de maneira integrada coisas que geralmente se trabalha de forma isolada, né? Ou seja, manguezais, a questão do reflorestamento, a questão da mudança climática e o combate a isso. Esse é o portfólio. O portfólio ele está estabelecido dentro de 3 programas: um programa de logística reversa, um programa de pesquisa e um programa de mercado voluntário. Em que nesse projeto a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na parte de pesquisa, que é o inventário e reflorestamento de manguezais. Na parte de logística reversa, nós temos os projetos que eles estão trabalhando dentro do marco regulatório do catador. Então, dentro dessa estrutura, nós trabalhamos a governança do próprio catador, do EFRAG, do GRI e do GHG Protocolo. Em relação ao programa de inventário e reflorestamento de manguezais, que é um programa de P&D, a gente está trabalhando junto da governança da VERRA e do NPI. Já esse terceiro programa, que é um programa de mercado voluntário, ele trabalha através de blockchain, inteligência artificial, toda a comercialização dos ativos gerados. Okay? Então, como é que a gente liga todo esse conceito às ODS, né? Em termos da metodologia, a gente pega esses projetos e trabalha principalmente o impacto em função da fonte filantrópica, para que a gente possa ter a mobilidade social para, por exemplo, as crianças das comunidades do entorno do manguezal. Em termos de sustentabilidade, a gente está trabalhando no curto prazo a questão da logística reversa, onde a gente trabalha a logística reversa, a coleta de resíduos sólidos e a criação de um selo azul para que a gente possa estabelecer a questão do plástico retirado dos manguezais, diferenciando de plástico urbano. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma sustentabilidade no curto prazo. Já o inventário e reflorestamento de manguezais, a gente trabalha a questão de a criação de uma linha de base com alta acuracidade, né? Fazendo um inventário e reflorestamento. E isso é pesquisa e desenvolvimento. Por isso que nós temos o que a gente está chamando de Nature Based Climate Solution. E para o longo prazo, a gente trabalha os créditos de carbono, créditos de plástico, e assim a gente consegue ter uma sustentabilidade no longo prazo, e dessa forma a gente dá uma estruturação a esse negócio. Então, dentro da pesquisa, como eu falei para vocês, aproveitando o gancho
da Bruna, né? A gente vai trabalhar em cima de aumento de acuracidade, exatamente para que a gente possa ter uma linha de base com alta confiabilidade. Tendo uma linha de base com alta confiabilidade, você consegue gerar créditos de carbono confiáveis. E, como ela falou, a gente tem um grande problema em relação a exatamente a mensuração. E temos um outro problema, que é a precificação do crédito de carbono. No caso, crédito de carbono azul. A segunda grande estruturação dessa pesquisa é que ela cria uma metodologia que seja padronizável e replicável em toda a costa brasileira. Porque o Brasil, como a Bruna falou, é a segunda maior extensão de manguezais do mundo, né? E assim, no terceiro, a gente vai fazer toda a estruturação de um mercado voluntário, em que a gente vai pegar os ativos desse portfólio e parte deles vai ser direcionado para um fundo de investimento para a comunidade, em que a comunidade vai dar direcionamento dos projetos para ela e participar do board desse fundo de investimento. E aqui a gente vai falar um pouquinho de maturidade de financiamento para esses projetos de Blue Carbon. Como vocês podem ver, a gente vai trabalhar a parte de filantropia, porque ela é um recurso de fonte mais paciente, né? Porque no momento de incubação você tem alto risco e baixo valor. E quando você passa para a maturidade de implementação e de escalar, você tem o vale da morte desses projetos, né? Você só consegue ter uma minimização do risco no momento em que você começa a gerar esses créditos de carbono, né? E dentro dessa nossa metodologia, a gente estabeleceu como a gente trabalharia as fontes de financiamento para cada um dos projetos que a gente estabelece esse portfólio. Então, a gente está trabalhando em cima de recursos não reembolsáveis e recursos da cláusula de PDI dos contratos de exploração e produção. A gente acredita numa transição energética justa e aqui no QR Code tem meus contatos. Muito obrigado a todos. Milton, como o aumento da acuracidade da medição de carbono armazenado em manguezais pode auxiliar na precificação do carbono azul? Isso eu acho que é a grande coisa, porque a acuracidade é você conseguir fazer uma medição com alta precisão e ter um indicativo bastante seguro de que aquilo está, como eu acabei de falar. Então, neste momento, você consegue estabelecer uma categoria de base e com isso você consegue ou gerar crédito de carbono ou, no mínimo, precificar este carbono. Para quê? Porque hoje você tem o CBAM, né, por exemplo, ou o CBAM do Reino Unido, que vai ser em 2027, em que ele faz o ajustamento. E na hora que você faz essa entrega do seu produto, né, para a comunidade europeia, uma das questões que vão ser trabalhadas é exatamente se você tem ou não precificação de carbono, porque você vai ser taxado em função disso. Então, essa estratégia de nós estabelecermos um padrão de mensuração e uma metodologia para isso faz com que a gente tenha uma condição de construção de uma precificação do carbono realizada aqui no Brasil. Milton, como fazer o financiamento internacional chegar na ponta, onde realmente os projetos NBS acontecem? Isso daí é uma coisa que eu tenho discutido bastante nesses fóruns, principalmente aproveitando que o Brasil está sediando o G20. O que acontece? Se a gente pegar um exemplo do GIS, né, da Alemanha, que faz aplicações de recursos aqui no Brasil. Se você avaliar e prestar atenção, ele diz que te dá 100. Desses 100, 70 vai para consultorias alemãs. Desses 70, os 30 que sobram vão para grandes ONGs. E desses
30% das grandes ONGs, apenas 10% chegam na ponta. E aí eu estive conversando com o vice-presidente do Banco Mundial, né? E aí eu perguntei a ele, não sobre o NBS, mas sobre fome, que é o mesmo esquema. E ele disse, não, mas a gente dá o recurso para o país, e isso gira uma dívida, e deixamos a conta lá. E tem que ter consultoria. Então por que não regular? Por que não colocar pisos e tetos para esse montante absurdo que é colocado para as consultorias? E aí eu fui perguntar à academia, por que isso ocorre? Isso ocorre pelo seguinte fato: você tem que ter um suporte político para poder dar esse recurso. E no momento em que você tem esse suporte político, você tem que trazer esse recurso para dentro novamente. Então, esse é o ambiente que a gente está trabalhando, né? E isso daí eu não estou falando só de Carbono Azul, eu estou falando em termos de financiamento. E no caso do Carbono Azul ainda é pior, como eu mostrei para vocês, porque ele ainda não está bem assimilado. Hoje você tem uma carência de conhecimento e principalmente de financiamento. Por isso que a gente tem aquele baile da morte ali que eu mostrei para vocês. Eu acho que é mais ou menos isso. Sim, Muito obrigado.